gente. Então, o que eu quero falar hoje? Como vocês sabem, a prova do Enem, ela exige da gente determinadas coisas que é do tipo, você precisa ler, né? Você precisa ler os textos que vão ser postos lá, interpretar, né? E extrair as respostas de forma correta, né? Para você fazer uma boa pontuação, né? São só 5 questões, com 5 textos dos mais variados tipos. Na aula passada, a 15 dias, acho dia 9, a nossa aula do dia 9, eu coloquei para vocês um conteúdo desse bimestre que é sobre tempos verbais que nós estamos estudando. Aí vocês perguntam, professora, cai tempos verbais na prova? Assim, claramente, explicitamente, não, não cai. Tipo, você cobrar uma questão, marque isso, marque aquilo, diga qual o tempo verbal. Isso não cai. Porém, você saber essas questões de gramática é importante porque elas ajudam vocês a lerem o texto, a compreender o texto, certo? A se situarem dentro do texto. Então, qual é a proposta, né, da disciplina de língua inglesa para vocês? É fazer com que vocês relembrem determinados conteúdos que vocês já viram a vida toda. O terceiro ano, ele trata de revisar todos os assuntos da língua inglesa, tá certo? Tipo verbos, advérbios, adjetivos, enfim, determinadas coisas. É tipo vocabulário, e uma coisa importante, que é o nosso inglês do dia a dia. Por exemplo, determinadas coisas a gente precisa saber justamente para poder usar isso na hora que a gente estiver lendo o texto, né? Para poder compreender e extrair suas respostas de forma correta, tá? Então, vamos lá. Esse PDF aqui é bem interessante. Eu acho que eu já mostrei ele no início do ano passado, no início das aulas, né, no segundo ano, e na turma do terceiro ano que já saiu da escola. Mas aí é algo interessante que acontece no nosso dia a dia e a gente não para prestar atenção. Né? E isso ajuda bastante a gente na hora de fazer uma leitura de um texto, de ler uma música na nossa prova. Por quê? A nossa prova ela contém um texto que pode ser uma música. Música é texto também, que é usado para avaliar vocês no Enem. Uma música pode ser um trecho de uma música, não ela toda, mas um trecho pode ser uma carta, pode ser um postal, né, um cartão postal, pode ser um texto jornalístico, pode ser um texto sobre política, pode ser um texto sobre educação, pode ser os mais variados textos. Por quê? O que é que o Enem faz? Ele contextualiza. E você fazer coisas contextualizadas é pegar determinados assuntos que vocês têm esse conhecimento. Por quê? A partir do momento que você estudou a vida toda, que você chegou no terceiro ano do ensino médio, isso quer dizer que você teve uma vida toda de escola. Isso quer dizer que você construiu um repertório cultural muito importante e muito bom e que você vai acessá-lo agora na hora de provar que você aprendeu, que você estudou a sua vida toda, né? E aí essa prova é justamente para isso, para te levar a um objetivo maior que é a universidade, né? Quem quer fazer a universidade, né, vai passar por essa prova. Quem não quer, infelizmente, vai fazer outra coisa, enfim. Cada um tem os seus objetivos e cada um sabe deles, né? Então vamos lá, o inglês na língua do povo. E aí, eu acho que alguns alunos meus já conhecem, eu já passei essa música em algum momento, que é o samba do Approach, do Zé Cabaleiro, que é um maranhense, tá? Um brasileiro, um maranhense, e que ele, numa determinada situação, ele se viu numa situação e resolveu compor essa música, ele é compositor também, e justamente para acentuar determinadas palavras que aparecem no nosso dia a dia, que as pessoas falam no nosso dia a dia, mas e que não paramos para pensar, para entender e para saber, né, para
saber o que realmente significa determinadas palavras que a gente fala. A exemplo, nós temos a palavra delivery, nós temos a palavra fast food, a palavra self-service, drugstore, drive-thru, e entre outras, que aparecem no nosso dia a dia, tá? Mas vamos lá para essa. E aí, ele começa com a música, né, nessa estrofe aqui, nesses versos, ele diz assim: venha provar meu brunch, uma palavra da língua inglesa que a gente fala e às vezes não sabe o significado. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Então, lanche. Lanche, eu já falei bastante na sala o que significa lanche. Talvez não essas outras, mas lanche já. Vamos para a próxima. E aí ele continua: eu tenho savoir-faire, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola um insight. Quem é que não viu já a palavra light por aí, né? Já fui fã do Jethro Tull. Hoje eu me amarro no Slash. Minha vida agora é cool, meu passado é que foi trash. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Fica ligado no link. Quem não sabe o que é link? Que eu vou confessar my love. Depois do 10º drink, sou um bom e velho engove. Eu tirei o meu green card. Eu fui para Miami Beach. Quem não sabe o que é beach? Green card, o que é card. Posso não ser popstar. Essa palavra é constante na nossa vida já. Tem um programa que se chamou popstar. Mas já sou um novo rich. Venha provar meu brunch aqui, repetindo. Eu tenho sex appeal. Saca só meu background. Veloz como Damon Hill, tenaz como Fittipaldi. E aí não dispenso um happy end. Happy end. Quero jogar no Dream Team. De dia, um macho man, palavra man, de noite, uma drag queen. Tá? E aí, continua. Gente, então, esse samba do approach criado, composto por Zé Cabaleiro, foi porque ele se viu numa situação. Ele estava na gravadora dele, ia gravar a música, e na maioria das vezes as pessoas falam muito inglês. Brasileiro tem muito isso de falar muita coisa em inglês. Inclusive, até na novela das 8, agora Império, o imperador, ele, na maior parte do tempo, quem assiste novela, ele está falando inglês. Vai, não vai, ele solta uma palavra em inglês, né? E ele, ao mesmo tempo, ele traduz também. E aí o Zé Cabaleiro achou interessante fazer isso, né? E aí eu trouxe isso para acentuar que o inglês está na nossa vida diariamente e a gente não nos damos conta. Por que a gente não se dá conta? Porque acha que o inglês não é importante, não tem importância nenhuma para a vida da gente. Mas eu digo a vocês que se vocês, na vida acadêmica ou mais adiante, dependendo do curso que vocês quiserem ou não, ele vai ser muito importante para... A língua portuguesa já não baixa mais para descrever ou compreender o cotidiano. Anúncios de TV em inglês, músicas em inglês no rádio o tempo todo. Gente, nós somos invadidos pela língua inglesa o tempo todo, porque nos anúncios da TV, nas músicas, no rádio, novelas, cartazes, outdoors, tudo isso nos cardápios dos restaurantes. Se você for para um restaurante lá na Orla, tem cardápio em inglês, certo? Então, o inglês ele está no nosso dia a dia, né? O brasileiro é quase um estrangeiro em sua própria terra. Por exemplo, porque, veja, se você for parar para prestar atenção do que tem de inglês na nossa língua, né? É enorme a quantidade de palavras. Então, adiante, seguindo. E aí nós temos aqui, ó, fast food, delivery, 50% off. E aí, quando você vai lá no centro, eu acho que as pessoas colocam assim, 50% off, né? Isso quer dizer que é desconto. Sale é vendas. E por aí vai. Em 1997, essa foi uma breve pesquisa, né, que eu vi aqui nesse
desse PDF, que a revista Veja tinha feito lá em 1997, já tem o quê? Mais de 20 e tantos anos que essa pesquisa foi feita, e existia esses 1.116 estrangeirismos já inseridos no nosso dicionário, que é o Aurélio, né, o dicionário da língua portuguesa, né? Ele se chama Aurélio, para quem não sabe. Então, já existia, já estavam catalogados e inseridos no nosso dicionário esses 1.116 estrangeirismos. Esses estrangeirismos são essas palavras da língua inglesa, que estão inseridas no nosso dia a dia, já fazem parte do nosso dicionário. Tá? Você imagine agora quantas palavras já não foram inseridas novamente, né? Já não foram atualizadas. Então, é uma gama de palavras. Agora, existem algumas palavras que elas não conseguem ser modificadas. Tem algumas palavras do inglês que elas já conseguiram ser aportuguesadas. Agora, outras não tem jeito. Como, por exemplo, a palavra know-how, não teve jeito dela ser modificada e aportuguesada. Porém, a palavra layout já sofreu de layout, assim, ó, que se escreve em inglês, passou a ser layout, assim, escrita no nosso português. Tá? Então, tem palavras que conseguiram ser aportuguesadas e outras não. Então, por que será? Agora, assim, por que será que esse fenômeno ele acontece tanto, né? Por que esse fenômeno aconteceu tanto aqui no Brasil, né? Na nossa língua portuguesa? Porque, assim, existe os Estados Unidos, Inglaterra e os países, esses dois países que são os detentores, né, assim, da língua inglesa. O que acontece? O poderio econômico são os países que ditam a economia no mundo, são as potências. Então, quanto mais uma potência ela tem esse poder econômico, ela sai expandindo o seu território digamos assim, de expansão linguística, né, de dominação, por exemplo. Então, por isso que tem tanta coisa da língua inglesa aqui inserida no nosso país, tá certo? Então, isso também tem a ver com o poder econômico do país que mais exporta coisas para cá. E nós, como sempre, importamos muito. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do ponto de vista de cada um. Em algumas áreas, por exemplo, o inglês é uma ferramenta de trabalho nos negócios. Por exemplo, um executivo, por exemplo, se você tem vou dar um exemplo aqui bem rápido. A Vitória. A Vitória é uma executiva de uma empresa aqui do Brasil que, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma multinacional. Ela é uma empresa que foi originada lá nos Estados Unidos, enfim. E aí ela abre uma filial aqui no Brasil. E aí ela quer levar a Vitória lá para os Estados Unidos para discutir os problemas que está tendo aqui nas filiais daqui e tal e tudo mais. E se a Vitória não sabe falar inglês? E aí, como é que fica a situação? Então, provando para vocês que o inglês é a língua dos negócios e vai te colocar lá na frente, ou seja, ela vai melhorar e muito, em 100%, o seu currículo, né? Vai te fazer bem a saber inglês, vai te fazer bem aprender inglês. Aí você fala, eu não sei nem o português, quanto mais o inglês. Depende do seu esforço. Gente, tudo na vida que a gente queira fazer só depende da gente. O problema das pessoas aqui no Brasil é dizer isso, aquilo, eu não consigo, eu não posso fazer. Por que que acontece isso? As pessoas elas precisam pensar e parar de falar esse tipo de coisa e apostar mais em si. E também estudar, né? Porque se você não se propõe a estudar, você não vai chegar no seu objetivo. Então, você chega se você se propõe a também ter um pouquinho de trabalho, né? Que é fazer o seu estudo. Vamos mais aqui num exemplo. João da Silva teve um dia estressante, enfrentou um rush danado e chegou atrasado ao meeting com o sales manager. Por exemplo, se você analisar essa imagem aqui,
né? Você está observando aqui essa imagem, tem uns carros aqui abarrotados um em cima do outro. E aí ele diz, o João enfrentou um dia estressante e na hora enfrentou um rush danado e chegou atrasado ao meeting, né? Se você fazer uma analogia, você já, de primeira, você já sabe o que é rush e você já sabe o que é meeting. Por exemplo, é só pensar no que é que a gente está fazendo agora, né? Estamos usando até um aplicativo bem parecido com essa palavrinha aqui, meeting, né? Meeting, tá? Então já dá para sugerir a vocês o que significa essas duas palavras. E o sales manager, que é um pouquinho mais complicada, é gerente de vendas, tá bom? Então depois vocês vão poder acessar essa apostila com mais calma lá na sala online, ler, estudar, traduzir, ver essas palavras aqui, enfim. E aí, antes do workshop, com o expert em top marketing, foi servido um brunch. Agora há pouco, lá na música, nós vimos a palavra brunch. Mas a comida era muito light para a sua fome. E quando é, gente, que a gente não vê light, a gente vê light todos os dias, Coca-Cola light, Coca-Cola diet, comida light, eu quero ser light, eu quero, né, eu tô me sentindo muito pesado, eu quero ficar light, eu vou caminhar para ficar light, enfim, né? E a palavra light está aí, todos os dias a gente usa e não se liga o que significa. À tarde, ele plugou-se na rede e conseguiu dar um download em alguns softwares que precisava para preparar o seu paper do dia seguinte. Então, depois, o que é software? Né? Linguagem da informática. O que é download? O tempo todo vocês fazem download das coisas, de foto, de documentos, de arquivos, né? O tempo todo vocês estão fazendo download. E o que será que é download? O que significa? O que significa paper? Né? Aí ele deletou uns tantos arquivos, pegou a sua picape e seguiu para o point. Quem é que vai, por exemplo, vocês jovens usam muito, eu vou ali, vou encontrar não sei quem, vou lá no point, vou fazer uma, né, vou encontrar meus amigos no point. O que será que significa point? Onde estava marcado uma happy hour. O que será point? Né? E happy hour. E aí, gente, por exemplo, no Brasil tem algumas palavras, por exemplo, que vêm da tecnologia, como eu falei, software, hardware, net, internet, essas coisas, né, são ligadas à tecnologia. Mas também tem as da medicina, da ciência, por exemplo, a palavra AIDS, que todo mundo sabe o que é, porque ela é uma palavra muito falada, né, por conta da doença, em geral são assimiladas antes de ganhar a tradução. Por exemplo, a AIDS todo mundo sabe, de repente pode até nem saber o significado, mas ela já foi assimilada muito por conta que é uma palavra que está na boca das pessoas, justamente por conta da doença. A palavra software, que é uma palavra da tecnologia, ela é assimilada rapidamente antes de você saber qual é a tradução, que aqui no caso é programa. Se eu tenho um software para colocar no meu computador, eu tenho um programa para colocar no meu computador. Por exemplo, o Meet é um software, o Word o Windows é um software. E aí eles recebem os aplicativos, que é o Word, Excel, Access, PowerPoint e aí por aí vai. E aí, gente, quando a gente tem um programa de computador, a gente também, no nosso celular, a gente faz upgrade de celular, a gente faz upgrade de notebook, de repente o meu está precisando de uma upgrade para parar de travar. Vocês, quando tem um celular antigo, vocês querem trocar por um novo, vocês estão fazendo uma upgrade de um celular, vocês estão expandindo para quê? Para ter mais memória, para ter uma câmera melhor, enfim. E aí tem o e-mail, né, que é o correio eletrônico, tem o download, tem o upload e tudo mais, essas palavras da informática, da tecnologia. Mas também, gente, a gente também tem produtos nacionais, aliás, produtos nacionais, até os nacionais abusam em seus rótulos de qualitativos, como, por exemplo, tem produtos nacionais, se você vai ali no Bom Preço, você vai comprar um pão de, como é que se fala? Um pão diet, um pão light, aqueles pães integrais. Aí tem o plus, que se pronuncia plus, tem o light. Se você vai para um show, aí eu vou para a área VIP,
né? A área VIP é aquela área selecionada, camarote, enfim. VIP, que em inglês é VIP, tem a Master, né? Tem Diet, Clean, enfim. Tantas essas palavras, essas e tantas outras palavras que já existem no nosso dia a dia. Tá? O English nas marcas. Isso aqui ficou muito engraçado. A marca Dove, né? Olha só, por quê? Por conta desse pássaro aqui, dessa pomba branca, né? Que é um pássaro. As balinhas, chicletes, né? Sugar free, sem açúcar, livre de açúcar, happy, feliz. Esse aqui de fruta, né? De melão. Então, tá tudo aqui nas marcas, gente. E aí você tem o Trident, White, que é branco. Você tem o Brazilian Coffee, que é o café brasileiro, que é uma balinha de café. Você tem uma marca de papel higiênico, que é o Personal, que é o pessoal, né? Por exemplo, se você vai dizer um computador pessoal, você tem o quê? Personal Computer ou Personal Computer, certo? Guardanapos de cozinha, Kitchen, cozinha, Protex, é um sabonete, né, de creme que vai deixar sua pele macia, enfim. Cream, é creme. Aí tem os ticket restaurante, que ticket significa bilhete, e services, serviços, e por aí vai. Uma marca aqui de cereal, a palavra corn é milho, e flex é flocos, né? E aí, até a propaganda da Sky tem aqui também, olha só, a TV sem limites. Por quê? Sky, por que eles fizeram isso? Olha só o marketing, né? Quem vai estudar marketing aí, veja só. Sky é céu. E quem é sem limites? O céu, gente. A Sky, ok? E aí a gente tem uma aqui, ó, sobre airbags nos carros. Né? O airbag é bolsa de ar. Os carros hoje estão tão modernos que já estão vindo com mais de 4 airbags. Já tem carro que tem até 6 airbags. O meu não tem nenhum. Tem que trocar. E aí você vê aqui, ó, a marca de restaurante, ó, a marca de desodorante. Aí nós temos aqui o Rexona, né, para homem. Se fosse para mulheres, teria aqui women, e aqui seria men, ok? E aí depois vocês vão dar uma olhadinha aqui, ó, um amaciante Comfort, certo? O Omo, Progress. Ou seja, então aqui está a prova, gente, de que o inglês está no nosso dia a dia e a gente fica, poxa, por que será que a gente não tem esse interesse, né, em aprender? Nunca diga, gente, eu não, é tipo assim, eu não aprendo nenhum português. Aprende. É só você querer, é só você ter força, é só você estar ligado na situação, porque mais na frente você vai precisar. Contar aqui uma historinha bem rápida para vocês. Eu tenho alunos de 2010, desde que eu entrei no DOBA, de 2010 até cá. E certa vez um aluno chegou e, professora, quero falar algo com a senhora. Eu digo, diga, pode falar. Eu estou sempre aberta a falar com o meu aluno. Ele disse, professora, me dê umas dicas. Eu digo, de quê, rapaz? Ele disse, olha, eu é a terceira vez que eu faço uma redação para entrar na Alma Viva e eu não consigo entrar. Eu digo, por quê? Porque eu sempre fui péssimo em redação. Eu não consigo escrever, eu não consigo desenvolver o tema que a empresa me deu para eu escrever e eu dissertar sobre ele. Aí eu disse, é mesmo? Eu disse, olha, você vai precisar, de repente, ou fazer um cursinho, ou você pegar algumas coisas online, ou você contratar uma pessoa, um professor particular, para te dar esses toques. Ele disse, professora, fiquei tão triste, porque já é a terceira vez que eu sou reprovado nessa prova, né? Aí você veja, o quanto que o português é importante para você, o quanto que a matemática, o quanto que a língua inglesa é importante para você, para te colocar num lugar melhor, numa posição melhor, se você for fazer uma entrevista de emprego.
né? O que é que exige lá, por exemplo, lá embaixo? Nossa cidade ela é movida a turismo, né? O que mais se tem na área hoteleira, de restaurante, é as pessoas, né? Enquanto mais você tiver esse diferencial de falar inglês, ou então de ter um inglês básico, de entender, de saber atender uma pessoa que está chegando de outro país, isso vai te colocar muito mais na frente. Então, nunca diga, eu não sei isso, eu não sei aquilo. A não ser que você não queira fazer nada mesmo da sua vida e queira ficar só em casa, né, fazendo nada. Aí é outra coisa. Mas eu acho que, se você se propõe, vocês conseguem. Tá? Olha aqui, mas até no agronegócio é chamado de agrobusiness. Existe também muita a influência da língua inglesa. Todo canto. Né? E aí tem aqui uma palavrinha bem bonita, que vocês já ouviram bastante, impeachment. Né? Que aí vocês devem já estar pensando, o que será que é impeachment? Né? A palavra shampoo, por exemplo, aqui em português, nós escrevemos assim, ó, shampoo. Em inglês, assim, ela já foi, aqui já foi aportuguesada. Muitas já foram aportuguesadas, tá certo? A palavra stress, ó, stress, já se transformou em estresse, né, no nosso português. A palavra show, como eu mostrei agora há pouco, a palavra know-how não mudou. A palavra show também não pegou. Ela não conseguiu ser aportuguesada. Os brasileiros não conseguiram aportuguesar ela. Tanto é que fica estranho, esquisito você escrever show. No geral, escrevemos show. Ela é inglês assim mesmo. Tá certo, gente? Então, o inglês na informática, nos eletrônicos, né? Enfim, explicando o que é Lan House, os slogans, as marcas, né? Os produtos. Por exemplo, eu, quando quis aprender inglês, que quis estudar, eu disse, poxa, eu quero ler o que tem nas camisas das pessoas, nos tênis, eu quero entender o que tem numa música. Já pensou? Você vai ouvir uma música e você fica ali, não consigo entender. Meu Deus, eu gostaria tanto. Então, gente, se você gosta, se você sente que é necessário para o seu trabalho, estude, se dedique. Ou então, aprenda por lazer, como a Vitória aprende inglês, está aprendendo inglês para o lazer dela mesmo, ou então para viajar, né, Vitória, para ir para os Estados Unidos. E aí, gente, ou Inglaterra, ou seja lá, qualquer país que, né, você se comunique com o inglês, né? Porque o inglês, na verdade, ela é chamada de língua franca, ou seja, é a língua que todo mundo pega emprestado para falar quando você não consegue se comunicar com outra pessoa que fala uma língua diferente. Por exemplo, eu vou para o Japão, eu falo português e o japonês vai falar japonês. Aí, meu Deus, e agora? Como é que eu vou comunicar com ele se eu não sei japonês? Como é que ele vai se comunicar comigo se ele não sabe português? Então, qual é a língua que vai ser usada? Vai ser o inglês, né? Então, essa é a língua, é a importância do inglês no mundo, gente. E aí, gente, tudo isso que nós falamos aqui, isso é chamado de estrangeirismo. Isso está dentro do conteúdo da língua inglesa, com certeza. Isso é estrangeirismo. E esse tipo de estrangeirismo que nós aprendemos hoje, dessas palavras da língua inglesa, está inserida no nosso português, na nossa língua, no nosso dia a dia, isso é chamado de anglicismo. Tá? Existem outros tipos de estrangeirismo, como os as palavras da língua francesa, né, do espanhol, do árabe, porque nós sofremos muita influência de outras línguas, porque o país é multicultural, multilingüe, enfim. E aí fica a reflexão, depois vocês leem, e por aqui acabou esse texto, esse PDF. Esse PDF vai ficar disponível na sala para vocês? Com certeza eu vou colocar lá depois, tá? E colocar alguns vídeos também sobre a música que eu passei lá. E aqui, gente, tem uma atividade para vocês sobre uma música. Como eu disse para vocês, no final de cada mês eu vou disponibilizar uma música para vocês refletirem, fazerem uma atividade e sobre uma questão que a gente trabalhou, que foi o tempo verbal, que foram os tempos verbais. Lá
no PDF do conteúdo que eu disponibilizei para vocês, eu falei sobre verbo to be, e aí eu não fiz uma revisão mais pesada sobre verbo to be, porque vocês já aprenderam o verbo to be a vida toda. Então, não cabe mais estar repetindo ele. Eu vou repetir uns outros que são mais complicadinhos da gente relembrar. Então, eu peguei essa música aqui, né, e trouxe ela para vocês fazerem essa atividade. O que é que vocês vão fazer? Ouvi-la em casa. Isso é uma atividade para você, de treinamento para você. Você faz, se quiser, se tiver interesse. Se não tiver interesse também. Agora, depois eu vou pontuar. Essa aqui eu vou pontuar, certo? Quem me entregar lá vai ter um prazo até o dia, hoje é 30, mais ou menos dia 13. São 15 dias para você responder, vai ter tempo suficiente. Então, isso é um trabalho de você ouvir a música, completar aqui, mas também você pode pegar na internet e completar como queira. Aí vai depender da sua consciência, certo? Se você quiser fazer o treinamento, ouvir a música e completar o que falta aqui, é com você. Você está livre para fazer como você queira. Eu vou pontuar? Vou. Porque aqui embaixo tem 5 questões de interpretação em relação à música. Aí eu vou aproveitar e vou pontuar ela toda, certo? E aí você me envia ela completinha, faz o trabalho de listening, ok? Não dá para eu fazer com vocês, porque dá muito tempo e vocês não têm internet suficiente para isso, mas é uma atividade muito simples, muito fácil, tá? E para isso, eu vou colocar aqui rapidinho, para chamar a atenção em relação ao tipo de verbo que a gente está usando aqui. É sobre tempos verbais. Por que eu escolhi essa música, né, para vocês verem, assistirem, né? Também tem a música, também tem ela aqui, olha, ela completa o vídeo com as pessoas e tal. Eu escolhi essa versão aqui porque ela tem a letra, né, bonitinha ali, passando. Você pode ouvir e fazer a sua atividade no caderno para você enviar para mim. Agora, escrevam de caneta, por favor, porque de lápis fica muito apagado. E aí vocês enviam lá na sala mesmo a atividade, tá? Duas coisas que eu quero falar em relação a essa música. Essa música é composta pelo Alok e mais a Ina Wroldsen, que é uma sueca. Eles falam sobre um tema muito interessante e sobre a vida, algo muito interessante sobre, né, o Rio de Janeiro. Já vou logo entregando de mão que o lugar escolhido para ele fazer isso foi o Rio de Janeiro. Então, tem o vídeo. Se vocês quiserem assistir o vídeo, eu também vou deixar disponível lá. Então, o que é que chama a atenção nessa música? São os tempos verbais. Mas qual é o tempo verbal predominante nessa música? O que é que foi usado aí para expressar? Na questão 4 e 5, eu faço uma pergunta pontual em relação aos tempos verbais, que você vai observar a partir disso aqui, ó, de determinados verbos que vão aparecendo. Aí eu pergunto a você, se você não estuda sobre verbos, como você vai compreender, como é que você vai ler, né, um texto, uma música, você vai compreender isso, se você não estuda isso antes. Então, por isso que você tem essa obrigação e tem essa importância, o estudo dos verbos para vocês. Então, vamos lá, eu vou passando e vou parando aos pouquinhos. Vai estar sem som. E aí, gente, ela diz aqui, as the sun rises. Por que será que essa palavrinha rises recebeu S? Né? Que verbo é esse? Que palavra é essa? Que verbo, né? Rises. Mais à frente. She opens up her hazel. Então, opens. Por que o verbo abrir, que é open, recebeu S? Né? Se a gente analisar rapidamente, como é que se diz? O menino que falou comigo agora há pouco, está falando muito comigo.
Era Igor, não, né? Eu quero chamar a atenção de quem que estava falando comigo, para ver se ele consegue me responder. Por que foi que esse verbo recebeu S aqui? Luiz, bora lá, Luiz Isaac. Por que foi que essa palavra open, que é um verbo, recebeu S? Ele está com S ao invés de estar sem S. Por que foi? Luiz Professora, Isaac? eu sinceramente não sei. Então, está faltando você ir lá na apostila, ler o conteúdo sobre verbos e ver qual foi o tipo de verbo que eu mais enfatizei lá, ver as regrinhas e observar essa música depois. Tá certo, Isaac? Quem Beleza, tiver tendo professora. essa, quem tiver tendo essa dificuldade, vai lá e dá essa olhada. Vitória, salve aí o dia, Vitória. Vamos lá, Vitória. Por que que o verbo open recebeu S? Por causa que tem que mudar o verbo quando é recheat. Exatamente, Vitória. Exatamente simples. Então, o que é que acontece? Vocês viram isso lá no início do ano passado, que iniciou as aulas, eu revisei isso para vocês. Lembram? Então, toda vez que você. São três regrinhas básicas: acréscimo de S, ES ou IES, troca o Y por IES. O que é que acontece? Quando acontecer essa situação que eu estiver. Se você visualizem a conjugação do verbo abrir, que é o verbo open. Eu abro uma porta. Tu abres, eu abro a porta. Tu abres a porta. Ele abre a porta. Nós abrimos. Vós abrieis. Eles abrem a porta. E aí, se eu transformo isso para inglês. I open. You open. He, she, it opens. Não vai ser igual às outras pessoas. Então, o que é que acontece isso aqui? Isso simplesmente é básico. É a regra da terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular no inglês? O he, o she e o it. I, o we e o they não modificam o verbo. O verbo fica normal. I open, you open, he opens, she opens, it opens, we open, you open, they open. Então, gente, se outros verbos se outros verbos, por exemplo, eles terminarem em SS, SH, CH, X, ZO, esse verbo, depois do he, do she e do it, vai receber ES. Mas se outro verbo, por exemplo, como o verbo study, que é um verbo que termina com Y, terminar em Y, e antes dele vier uma consoante, o que é que você vai fazer? Esse Y vai cair fora e você vai acrescentar IES. Então, são três regras para vocês observarem o uso do presente simples na forma afirmativa. Se você não observar isso, numa situação que você estiver lendo, que você estiver ouvindo uma música, mas por que será que isso aqui recebeu essa? É porque é plural? Não, é por conta da regra da terceira pessoa. Simples assim. E aí, ô professora, e o resto? Como é que eu faço isso? E a negação? E a pergunta? Aí é onde no caso aí, é o momento que você vai usar a negativa com o don't ou doesn't. Ou então a pergunta com o do ou com o does. E isso está lá na apostila que eu deixei, lá na primeira aula do dia 15, está tudo lá. Então, isso aqui é mais a confirmação, é uma confirmação do que a gente já viu em uma música. Isso aparece bastante. Aí, o que acontece aqui? Esse verbo, né? Em que tempo ele está? Na atividade, eu pergunto isso a você. E mais algumas questões sobre interpretação do contexto em que a música está sendo passada, né, que o vídeo está sendo passado, a história, o contexto, o que é a história, né? É o que está sendo falado sobre essa música, qual é a mensagem, né, que essa música transmite. Fala sobre o quê? O que ele quis dizer quando ele compôs essa música com essa sueca, né? Ele quis falar sobre o quê? Qual é o assunto?
né? Então, isso está lá na atividade para vocês responderem depois, tá? De uma forma bem simples, bem tranquila, tá? Que não vai exigir tanto de vocês. Portanto, que vocês respondam, para vocês receberem uma pontuação, porque, às vezes, o aluno, né, do ensino médio, assim, ele se preocupa mais com a pontuação que ele vai ter no final do bimestre do que com o próprio aprendizado. E isso é ruim, gente. O legal é você se esforçar, você fazer atividade, você olhar na sala online, pegar tudo que você tem para fazer e tentar resolver, gente. Porque o professor está aqui em casa, mas o aluno ele pode mandar um zap, pode fazer uma pergunta, a gente pode tirar sua dúvida enquanto isso, enquanto qualquer coisa, certo? Então, não se acanhe, pergunte. Eu acho que ficou bem claro isso aqui, qual é o objetivo dessa aula de hoje. Tá bom?